Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? O assunto da nossa aula de hoje são os ácidos nucleicos. Lembrando que ácidos nucleicos são o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Os ácidos nucleicos são compostos orgânicos bioquimicamente. O que significa isso? Compostos orgânicos são aqueles que apresentam o átomo de carbono na sua composição. Então, inicialmente, nós vamos estudar qual é a composição química de um ácido nucleico e, posteriormente, nós vamos falar a respeito da estrutura de cada um deles, da estrutura do DNA e depois da estrutura do RNA. E, lógico, também falando da função que cada um deles tende a realizar no nosso organismo. E, finalizando o assunto, nós vamos falar a respeito da replicação ou duplicação da molécula de DNA. Então, é isso aí que nós vamos trabalhar hoje. Vem comigo e vamos falar mais um pouquinho a respeito dos ácidos nucleicos. Então, vamos lá. Como eu havia falado para vocês, os ácidos nucleicos, tanto a molécula de DNA quanto o RNA, que são compostos orgânicos, nós consideramos como sendo macromoléculas. São moléculas grandes. Essas macromoléculas são formadas por unidades, monômeros, sendo que o monômero formador de um ácido nucleico recebe o nome de nucleotídeo. O que é um nucleotídeo em si? O nucleotídeo é uma molécula formada por um ácido chamado ácido fosfórico. Por isso que a gente também utiliza essa denominação aqui, fosfato. Uma pentose. Pentose, a gente falou lá na aula de carboidratos. Pentose é um carboidrato formado por 5 átomos de carbono e também pela presença de uma outra estrutura que nós chamamos de base nitrogenada. Daqui a pouco eu vou falar para vocês de cada um dos formadores de um nucleotídeo. Do fosfato, ácido fosfórico, também da pentose e vamos falar também a respeito das bases nitrogenadas. Agora, o porquê da denominação ácido nucleico? Inicialmente, quando foram identificados, eles foram identificados no núcleo celular, por isso a denominação nucleico. E a denominação ácido por conta da presença de uma estrutura que apresenta caráter ácido, que no caso é o ácido fosfórico. Daí a denominação ácido nucleico. Só que hoje em dia nós sabemos que tanto o DNA quanto o RNA não são restritos ao núcleo celular. Nós podemos encontrar em nível citoplasmático. Por exemplo, o DNA é encontrado em organelas, como por exemplo é o caso das mitocôndrias. Então não há restrição ao núcleo celular. Então o que a gente já sabe? São 2 os ácidos nucleicos, DNA e RNA. A composição de ambos depende de uma unidade mínima, de um monômero, unidade formadora, chamada de nucleotídeo. Isso aqui é o nucleotídeo, formado pelo fosfato, pela pentose e pela base nitrogenada. Então vamos dar uma olhadinha em cada um deles em separado? Eis aqui o fosfato ou ácido fosfórico, H3PO4, né? Nós temos os seguintes átomos, nós temos 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios. Por isso o H3PO4. Essa molécula é idêntica tanto no DNA quanto no RNA. Não existe diferença nas duas moléculas da presença do ácido fosfórico. Além do ácido fosfórico, você também deve se lembrar que eu te falei que também nós temos na composição do nucleotídeo uma pentose, um carboidrato com 5 átomos de carbono. Aqui nós vamos encontrar a primeira diferença no nucleotídeo do DNA e no nucleotídeo de RNA. Cada um deles apresenta uma pentose específica. Dá uma olhadinha aqui comigo. Essa aqui, chamada de ribose, é C5H10O5. Ela é exclusiva do RNA. Essa outra aqui, chamada desoxirribose, C5H10O4. Lembra que esses 5 carbonos é que a classificam como sendo uma pentose. A desoxirribose, que é essa aqui, é exclusiva da molécula do DNA. Daí você vai entender os nomes, A desoxirribose é exclusiva do DNA. Que nome nós damos ao DNA? Ácido desoxirribonucleico. Ácido você já sabe, por conta do ácido fosfórico. A terminação nucleico
por conta da denominação inicial que eu citei para vocês. Agora, o termo desoxirribo vem da presença dessa pentose chamada desoxirribose. Qual que é o nome do RNA? O RNA é ácido ribonucleico. Você já sabe também o porquê ácido, o porquê nucleico. O ribo vem da pentose específica, que é a ribose. Beleza? Então guarda aí, primeira diferença que eu estou te ensinando. A ribose é uma pentose exclusiva do RNA, enquanto que a desoxirribose é exclusiva do DNA. O ácido fosfórico, e nós já citamos a pentose. Para a gente terminar a estrutura do nucleotídeo, só faltam as bases nitrogenadas. Colegas, bases nitrogenadas são as seguintes. Citosina, também pode ser conhecida a partir de agora como base C. Timina, se você quiser, pode chamá-la de base T. Uracila, base U. Adenina é a base A. Guanina é a base G. Aqui nós também encontramos uma segunda diferença entre o nucleotídeo do DNA e o nucleotídeo do RNA. No DNA, nós encontramos as seguintes bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina, sendo que a timina é uma base exclusiva. O que significa isso? Ela só pode ser encontrada no DNA. No RNA, nós temos bases comuns. Quais são as bases comuns? Adenina, guanina e citosina. Não tem as três aqui no DNA também, ó? Adenina, guanina e citosina. Só que no RNA nós não temos a base timina, porque ela é só do DNA. Em substituição, a base timina, que é encontrada somente no DNA, no RNA nós vamos encontrar a base denominada de base uracila. Beleza? Então vamos lá. Quais são as bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Adenina, guanina e citosina encontra tanto no DNA quanto no RNA. Timina, só no DNA. E uracila, só no RNA. Ok? Fechado? Gente, só para a gente finalizar essa partezinha aqui das bases nitrogenadas, elas podem ser classificadas em bases pirimídicas e em bases púricas. Qual a diferença entre uma e outra? São púricas somente a adenina, que é a A, e a guanina, que é a G. Elas apresentam 2 anéis carbônicos. Cada estrutura dessa aqui, ó, é chamada de anel. Então, quando a base tem 2 anéis, é duplo, você chama de base púrica. Só 2, adenina e guanina. As outras, citosina, C, timina, T e uracila, que é a base U, são chamadas de bases pirimídicas. Você já observa, ó, tem um anel carbônico só, por isso que elas são pirimídicas. Então, pirimídica, um anel carbônico, púrica, 2 anéis carbônicos. Quais são as púricas? Somente adenina e guanina. Fechado? Então, acho que a gente viu o que é o nucleotídeo. O nucleotídeo tem ácido fosfórico. Você encontra igualmente no DNA e no RNA. Pentose, tem nos dois? Tem. Só que a ribose é exclusiva do RNA e a desoxirribose é exclusiva do DNA. Bases nitrogenadas: adenina, guanina e citosina. Encontramos no DNA e no RNA. A timina é só no DNA e a uracila é só no RNA. Então, para a gente seguir, nós temos que falar um pouquinho a respeito da estrutura de cada um deles. Primeiro, o DNA. Gente, o DNA ele é o ácido nucleico que forma, por exemplo, os nossos genes. Os genes são responsáveis por nossas características hereditárias. Todas aquelas características que herdamos de nossos pais são características que vieram dos nossos genes. Os genes são formados basicamente pela molécula de DNA associada a uma proteína chamada proteína histona. Mas isso é assunto para aulas futuras. Ele comanda, por exemplo, a síntese de proteínas. A produção de proteínas é função exclusiva dessa molécula chamada de molécula de DNA. Você já sabe que o DNA é formado por unidades.
A unidade formadora é o nucleotídeo. Você já está cansado de saber o que forma o nucleotídeo. Mas é importante que a gente saiba que a molécula de DNA ela é formada por duas cadeias ligadas entre si, em formato de alfa-hélice. Daqui a pouco eu te mostro com mais detalhes o que é essa alfa-hélice, tá? Sendo que ocorre na ligação a união entre as bases nitrogenadas de uma cadeia e de outra cadeia. Você vai entender como ocorrem essas ligações nos próximos slides. Então tá aqui, gente. Esse é o modelo da molécula de DNA. Isso foi proposto por Watson e Crick e valeu a ambos o Prêmio Nobel de Medicina na descrição do segredo da vida. O segredo da vida seria a descrição da molécula de DNA. Então nós temos duas cadeias paralelas unidas entre si em formato de hélice. E você vai observar o seguinte: existe um pareamento obrigatório entre as bases nitrogenadas. Isso é padronizado, ok? Sempre haverá ligação entre guanina e citosina e vice-versa, ó. Citosina com guanina. A adenina sempre vai se ligar à base timina e vice-versa. Timina com adenina. Você pode usar um macete. O macete que você pode usar vai ser o seguinte: nós vamos lembrar de dois cantores brasileiros. Você vai achar que eu tô velho, né, para falar o nome desses dois cantores, né? Um deles se chama Agnaldo Timóteo. Quais são as iniciais do nome? A de Agnaldo, T de Timóteo. Guarda isso aí. A adenina, T timina. Agnaldo Timóteo. Uma outra grande cantora brasileira é a Gal Costa, a grande baiana Gal Costa. Iniciais de Gal Costa: G de guanina, C de citosina. Então nós temos guanina com citosina, Gal Costa. Guardou aí? Agnaldo Timóteo, adenina timina, guanina citosina, Gal Costa. Só que daqui a pouco eu vou te mostrar também que existem ligações químicas específicas para unir essas bases nitrogenadas. E nós vamos ver logo nesse nosso próximo slide. Ô, gente, a ligação química que une as bases nitrogenadas está aqui, né? Uma cadeia, outra cadeia. Você está vendo aqui, ó, timina com adenina, guanina com citosina. Se tiver um pareamento errado, gente, se aqui tiver uma guanina, aqui tiver uma adenina, não é algo normal não, tá? É uma mutação, uma mudança na molécula do DNA, que não é nada legal, beleza? Então esse padrão se segue. A ligação acontece por meio de uma ligação química especial chamada ligação de hidrogênio, que antigamente o pessoal chamava de ponte de hidrogênio, mas não é correto não, tá? O correto é citar como sendo a ligação de hidrogênio. Sendo que se você observar aqui, ó, entre adenina e timina são duas ligações de hidrogênio, ó. Essa é uma, essa é outra. Entre a guanina e citosina são 3 ligações de hidrogênio. Esse composto aqui, essa ligação timina-adenina, ela é mais estável. Então bastam somente 2 ligações de hidrogênio para unir um com o outro, uma base com a outra. Entre guanina e citosina é mais instável. Então por isso são necessárias 3 ligações de hidrogênio para unir as 2 bases nitrogenadas. Guardou? Entre adenina e timina, 2 ligações de hidrogênio. Entre guanina e citosina, 3 ligações de hidrogênio. Fechado? Então vamos lá. RNA, ácido ribonucleico. Olha a diferença. No DNA, eu te falei que são 2 cadeias. Essas 2 fitas de DNA estão unidas por meio das ligações de hidrogênio. Agora o RNA não. O RNA a gente fala que é fita simples, não tem pareamento de bases nitrogenadas. O RNA ele se origina por meio de um processo que a gente vai aprender em outra aula também, quando a gente for falar de síntese de proteínas, chamada transcrição. Essa transcrição que acontece no núcleo celular é quando a molécula de DNA serve de molde para a molécula de RNA. Assunto futuro, ok? Então já sei uma diferença na estrutura. DNA fita dupla, RNA fita simples. Existem 3 tipos de RNA. RNA-M, que é o RNA mensageiro. RNA-T, é o RNA transportador. RNA-R, conhecido como RNA ribossômico. Vamos dar uma olhada na função de cada um deles. O RNA
transportador, o nome dele já fala. Durante o processo de síntese de proteínas, ele vai carrear. Carregar é a mesma coisa que carregar, viu? Ele carrega o aminoácido durante o processo de síntese de proteínas. Ele carrega até quem? Do RNA mensageiro, que é a molécula que nesse processo interpreta o código genético. O código genético é a informação para a produção da proteína. Quem contém esse código genético é o DNA. Nós acabamos de falar dele. E o RNA ribossômico, também conhecido como RNA-R, ele forma uma organela do citoplasma chamada ribossomo. A função do ribossomo é ligar um aminoácido no outro durante o processo da síntese de proteínas. Tem uma aula aí, que você pode procurar lá, que é uma aula que eu falei de proteínas, e nessa aula eu expliquei qual o nome dessa ligação, para a gente unir um aminoácido no outro. Se chama ligação peptídica. Quem faz isso? O ribossomo, que é formado basicamente pelo RNA ribossômico. Fechando a estrutura dos ácidos nucleicos, nós estamos falando das principais diferenças entre um e outro. Olha as fitas que eu acabei de falar, na estrutura da molécula. RNA, fita simples, DNA, fita dupla. Bases púricas, aquelas com 2 anéis carbônicos, são comuns, adenina e guanina no RNA e no DNA. Bases pirimídicas, aquela que só tem um anel carbônico. No DNA, nós temos citosina e timina, enquanto que o RNA, citosina e uracila. Lembra? Guarda! Uracila só no RNA, timina só no DNA. Outra diferença está aqui, ó. Na pentose, aquele açúcar com 5 carbonos. Ribose só no RNA, desoxirribose só no DNA. Funções básicas, o RNA participa diretamente da síntese de proteínas, com o RNA mensageiro, transportador e no RNA ribossômico. Enquanto que o DNA, como função, armazena e transmite informações genéticas. As informações hereditárias estão dentro das informações genéticas, ok? Então a gente finalizou essa parte do estudo da molécula de DNA e da molécula de RNA. Nós vamos finalizar falando um pouquinho a respeito da duplicação ou replicação da molécula de DNA. O DNA, ele tem capacidade de se autoduplicar, tá? E essa autoduplicação ou divisão da molécula de DNA, ela é chamada de divisão semiconservativa. Ou seja, conserva, mas conserva parcialmente. Conserva o quê? A molécula original, a molécula que foi duplicada, chamada de molécula mãe, ok? Sempre que a gente duplicar o DNA, nós teremos 2 novas fitas de DNA. E as 2 novas que se originarem, elas manterão uma fita da fita original. Então sempre você vai ter, ó, uma fita nova e uma fita antiga, ok? Deixa eu mostrar um desenho aqui que eu acho que fica mais fácil. Dá uma olhada. Essa aqui é a fita mãe, tá? Vocês podem observar aqui, ó, fita mãe. Durante o processo de duplicação, o que vai acontecer? Entra uma enzima aqui no processo. Ela é chamada de DNA polimerase, ou também conhecida como DNase. Essa enzima vai funcionar igual uma tesoura, viu, gente? Aqui nós não temos, parece uma escadinha, né? Nós não temos aqui as ligações de hidrogênio. Isso aqui não está ligando uma fita de DNA, isso é uma fita, isso é outra. As ligações não estão unidas aqui às bases nitrogenadas. Então a primeira coisa que essa molécula vai fazer é o seguinte, ó, dividir a molécula mãe ao meio. À medida que ela vai dividindo essa molécula ao meio, separa uma base nitrogenada da outra. Então, uma adenina de um lado foi separada da timina do outro lado, vice-versa. Uma guanina foi separada de uma citosina, não é isso? À medida que vai cortando e separando as bases, novas bases são ligadas. Então, se aqui tinha uma adenina, né? Aqui tinha uma timina, elas foram separadas. Olha o que aconteceu. Aqui ligou uma timina nova, aqui ligou uma adenina nova. Em vermelho, nós temos uma fita nova criada. Era uma só, presta atenção. Ao final do processo, depois que vem a enzima, separou no meio, ligou novamente as bases nitrogenadas, eu tenho 2 moléculas que se originaram nessa. Vocês podem observar que o que está em vermelho aqui é o que foi criado.
tá? É uma fita nova. Essa aqui é uma fita mantida, uma fita antiga que veio dessa molécula. Essas duas aqui são clonadas, são idênticas a essa. Então é isso aí, pessoal. O que eu tinha para passar hoje para vocês é isso, tá? Espero que tenha contribuído com a aprendizagem de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.